Palmeiras enfrentou hoje o Júnior Barranquilla, última rodada da fase de grupos da Libertadores, e venceu pelo placar de 4-1. Um placar muito bom, um placar muito contundente. Aquele possível risco de vexame, que seria uma eliminação na fase de grupos, não se concretizou. O Palmeiras passou em segundo, o que para mim já é algo assim preocupante e inesperado. É, Tem algumas questões assim para comentar do jogo, algumas coisas interessantes, outras nem tanto. Sim, mesmo o Palmeiras ganhando de 4-1, existem alguns acontecimentos do jogo que eu acho que vale a pena a gente analisar e criticar, né? Porque até quando se vence de goleada, o Palmeiras ele apresenta alguns erros, né? Alguns problemas. Eu sei que tem muita gente que fica incomodada, acha que isso é ser corneteiro demais, acha que isso é ser chato demais. Só que a gente tem que falar do jogo jogado, né? Muito além do placar. O jogo em si começa muito ruim para o Palmeiras. O time do Palmeiras mantém a mesma escalação que foi utilizada contra o Flamengo no fim de semana, na vitória por 3-0 no Maracanã. O Emiliano Martins parece realmente ter ganho nessa vaga de titular no meio-campo. E a partida começa muito ruim. O Júnior já estava desclassificado, né? Não tinha mais chance de passar para as oitavas de final, mas ainda sonhava possivelmente com uma vaga na Sul-Americana, né? O terceiro lugar no grupo dá ao time essa condição, né, de jogar a Sul-Americana. Então o time veio para o all-in, né? Veio para tentar pressionar e tentar ganhar o jogo. E nos primeiros 5 minutos isso acabou funcionando, né? Isso acabou dando certo pro time do Júnior, porque a marcação-pressão deles funcionava. É um time que subia muito marcando individual, encaixando individual lá em cima, né? Por isso eu até digo que eles foram para um all-in desde o início do jogo. E o Palmeiras mostrava muitas dificuldades para sair jogando. Esses primeiros 5 minutos até me surpreenderam de maneira negativa. Logo ali nos primeiros segundos, antes mesmo do primeiro minuto, o Júnior tem uma chance claríssima, né? Saindo na cara do gol, o jogador deles acaba finalizando por cima, expondo, né, a fragilidade defensiva que esse time do Palmeiras tem, porque é um time que quer marcar 100% individual praticamente, o time do Palmeiras, que é como eu sempre digo aqui, é para mim algo que não existe, não pode ser considerado, não pode ser normalizado dentro do contexto do futebol atual. Um time que marca, um time que tem uma proposta defensiva igual à do Palmeiras, de marcação individual. O time do Júnior consegue a jogada, sai na cara do gol, quase marca. E parecia que ia ser um jogo meio dramático, né, pro time do Palmeiras. Até que a individualidade aparece, né, porque muito do mérito das vitórias do Palmeiras esse ano, a maior parte do mérito vai para a inspiração individual, né, dos nossos jogadores, né? Nós temos muitos jogadores de qualidade, né, muitos jogadores top que são capazes de descomplicar um jogo difícil. Então, mesmo que o time do Palmeiras seja um marasmo tático, um marasmo em questão de organização defensiva, em organização de saída de bola e tudo mais, a individualidade lá na frente acaba aparecendo, né? O Emiliano Martins ele dá a bola pro Flaco, o Flaco faz um grande lance e dá o passe pro Arias fazer o gol. Aliás, eu queria comentar em especial sobre o Flaco, que fez uma partidaça, né? Mais um grande jogo dele. Eu não sei se esse foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras, talvez seja. Foi um jogo, assim, muito, muito bom do Flaco. Jogou muita bola. A gente tá em maio ainda, ele já tem 14 gols e 10 assistências no ano, que é uma coisa, assim, absurda. É um número muito alto, até pro padrão de atuação que ele vinha tendo desde o ano passado, né? Então é um jogador que evolui muito, é um jogador que atinge um nível altíssimo. E o pós-Copa já preocupa, né? Porque a gente não sabe se a gente vai ter o Flaco Lopes à disposição depois da, da Copa do Mundo. Porque com certeza vai ter proposta, né, de time europeu. O Palmeiras vai ter muita dificuldade para segurar. E eu fico curioso para saber como que o Palmeiras vai tentar repor, né, essa muito provável saída do Flaco Lopes. É algo que me assusta, né? Conhecendo a gestão do time. Mas enfim, o Palmeiras faz 1-0, mas em nenhum momento do primeiro tempo em si, em específico, o Palmeiras teve tranquilidade dentro do jogo, porque o time do Palmeiras é um time que não controla. É um time que realmente não tem controle do jogo contra nenhum adversário.
É um time que sempre vai para essa proposta de jogo de tentar chegar no ataque o mais rápido possível. É claro que existem oportunidades em que você, se você tem condições de acelerar o jogo e o contexto do lance te oferece essa oportunidade, você tem sim que tentar acelerar, mas não em toda e qualquer oportunidade. O Palmeiras tenta muito isso, o primeiro tempo é muito resumido nisso. A partir disso, o Palmeiras cria um contexto de jogo de ir lá e cá muito grande. O time do Júnior saindo em velocidade a todo momento e machucando o Palmeiras, oferecendo muito risco para o Palmeiras, porque além de tudo o Palmeiras é um time que tem uma transição defensiva muito ruim, então isso por si só já mostra que não faz sentido essa proposta de jogo ofensiva de tentar acelerar tanto, né? O Palmeiras oferece esse jogo de lá e cá, de pouquíssimo controle, e acaba tomando empate em um lance que, para mim, tem a falha individual do Gomes, que não consegue antecipar o lance, tem a falha do Carlos Miguel, né, o chute rasteiro, que ele já mostrou que é o ponto fraco dele. Há algum tempo o Carlos Miguel não comprometia, né, hoje ele acabou errando, né, acabou falhando, mas enfim, tem créditos, né, tem méritos, eu apenas pondero que ele tem que melhorar essa questão do chute rasteiro, eu sei que é uma dificuldade que ele tem pelo seu tamanho, pela sua falta de agilidade, pela dificuldade. A gente sabe que para um goleiro muito, muito alto é difícil pegar chute rasteiro, né? A não ser que ele seja o Courtois do Real Madrid, que é um extraterrestre, mas tirando ele, que é uma exceção, a maioria dos goleiros de muita estatura, né, vai ter essa dificuldade, né, em chute rasteiro. O Palmeiras toma um empate em um contexto de jogo em que o Palmeiras não jogava bem, apesar de estar ganhando, e acaba ligando essa possibilidade do jogo se transformar num drama, de se transformar num jogo mais perigoso do que poderia ser. Só que aquela coisa, né? O time do Júnior mostrou até alguma certa organização dentro da partida, mas é um time individualmente, tecnicamente muito fraco e infinitamente inferior ao do Palmeiras. E daí as individualidades do Palmeiras acabaram decidindo o jogo ainda no primeiro tempo. Primeiro com o Alan, que o gol sai numa jogada que o Flaco Lopes estava tentando fazer um gol que ia ser antológico, ia ser um gol de placa, um gol assim para ser lembrado e relembrado durante muito tempo, mas que ele acaba no último momento a bola escapa dele, ele ainda dá sorte que a bola rebate, acaba sobrando pro Alan que faz o gol. Muito boa a partida do Alan, gosto muito desse jogador. Também acho que é um jogador que vai ser difícil de segurar no pós-Copa. Óbvio, muito mais simples de tentar manter do que o Flaco Lopes, mas ainda assim é um jogador jovem, em ascensão, que vem mostrando muito potencial, vem jogando muito bem. Então, são dois jogadores aí, Flaco e Alan, que talvez a gente não tenha disponíveis, né, no pós-Copa, né, infelizmente. E logo na sequência sai o segundo gol do Arias, né, o terceiro gol do Palmeiras, e mais um grande lance do Flaco Lopes, que fez um jogo assim... Opa! Perdão. Um jogo fantástico, um jogo assim... Jogou jogou muita bola hoje o Flaco Lopes, é só isso que eu posso dizer. Eu sei que o nível do adversário é fraco, é baixo, né, mas jogou muito, muito. Independente do nível do adversário, o Flaco Lopes fez uma partida assim fantástica. Possivelmente a melhor dele com a camisa do Palmeiras. E o Palmeiras desce pro segundo tempo ganhando de 3-1. A minha expectativa é que o segundo tempo do Palmeiras fosse bem mais tranquilo. Em partes acaba sendo, mas olhando por outro lado, por uma outra visão, nem tanto. Logo no primeiro lance do segundo tempo, a gente tem essa bola esticada que o juiz dá o pênalti, né, pro Júnior. E mais uma vez a defesa do Palmeiras exposta, mais uma vez a defesa do Palmeiras tendo que correr para trás e correndo mal, mais uma vez a defesa do Palmeiras mal protegida e mais uma vez essa transição defensiva patética do Palmeiras sendo exposta, né? Desculpa, não tem como. Pontualmente a gente tem que fazer a crítica, mesmo numa vitória por 4-1. Porque beleza, sai o pênalti, o juiz anula depois, acabou não dando em nada. Eu também acredito que não tenha sido pênalti, mas a defesa do Palmeiras sempre é muito exposta ao limite. Porque esse lance do pênalti foi um lance em que a defesa do Palmeiras foi levada ao limite do risco. Dá uma bola na profundidade, o Giai dá um carrinho que para mim não foi pênalti, para mim ele acerta a bola e depois tem o contato, enfim, mas é uma coisa que acontece, para mim não teve, né, o pênalti. Mas enfim, a defesa do Palmeiras é sempre muito exposta a esse risco que eu acho desnecessário e eu acho que é uma coisa que tem que ser arrumada urgentemente, porque
mais para frente na temporada, na parte crítica da temporada, a gente vai ter confrontos muito mais nivelados e em contextos em que o Palmeiras pode ser punido por essa falta de qualidade na transição, por essa falta de organização defensiva. O Palmeiras já volta para o segundo tempo tomando susto. Logo após, acaba fazendo um quarto gol para daí enterrar de vez qualquer possibilidade, qualquer esperança do Cerro em buscar um resultado melhor dentro do jogo. Com o gol do Andrés, que é um belíssimo gol. Eu gosto muito desse jogador, eu acho que às vezes falta ele chegar mais à frente, ele arriscar mais como ele fez hoje. Eu espero ver ele fazendo isso em outras partidas, porque para mim é um jogador de muito bom nível. Batendo com a perna ruim, né, com a perna esquerda, bateu muito bem, fez um belo gol, né, um golaço. Que continue mostrando personalidade, né, essa vontade de marcar, essa vontade de ter os seus momentos de protagonismo dentro da partida. E a partir disso o Palmeiras ele administra mais o resultado. Eu entendo, eu acho que já não fazia mais sentido tentar acelerar, tinha o jogo ganho, tinha a possibilidade de tentar descansar os seus jogadores ali dentro de campo mesmo, antes mesmo das substituições. O Palmeiras tem mais controle do jogo, tem mais posse, roda a bola com mais tranquilidade. É lógico que também o time do Júnior desanima completamente da partida, desanima de qualquer possibilidade de tentar uma reação, mas pelo menos no segundo tempo o Palmeiras tentou fazer um jogo de maior controle, mesmo que não tenha sido um jogo de muita tranquilidade defensiva, porque o Júnior teve chances no segundo tempo, teve chance de mano a mano, teve chance de finalização, teve bola na trave. Então a fragilidade defensiva do Palmeiras ainda é algo que me preocupa muito, é algo que eu acho que nos momentos mais críticos da temporada, quando isso for posto em prova, a gente vai ter muita dificuldade. Mas, enfim, hoje foi o suficiente para o time ganhar, para o time passar de fase. Infelizmente, não em primeiro. O que eu acho assim até absurdo, né? Pro nível de investimento que o Palmeiras tem e pelo nível de superioridade que o Palmeiras tem diante de qualquer adversário sul-americano, né, que enfrenta dentro da Libertadores. Mas assim, passou de fase em segundo. Isso abre a possibilidade para uma pedreira nas oitavas. E pensando em futuro, até num chaveamento, abre a possibilidade para um chaveamento difícil, né? Para um chaveamento complicado, porque o Palmeiras pode pegar de repente um Corinthians nas oitavas, pode pegar um Flamengo nas oitavas, tendo que decidir fora, e de repente pegar um chaveamento que não vai ser muito bom, pegar alguma carne de pescoço, né, lá para frente, né, algum jogo difícil. Mas fazer o quê, né? Agora é torcer e ver o que vai acontecer amanhã, nessa próxima sequência de temporada. Domingo tem o jogo contra a Chapecoense, depois tem a pausa para a Copa. Pelo menos o Palmeiras vai para essa pausa para a Copa com alguma tranquilidade, né? O torcedor do Palmeiras não vai assistir a Copa do Mundo com a cabeça inchada, né? Pensando no Palmeiras, pelo menos em contextos de posição e de classificação, né? Enfim, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, como eu sempre peço, deixe seu like, de repente seu dislike, sua crítica, seu elogio, comente. Engaje o vídeo, ajude o vídeo a chegar a outras pessoas, compartilhe. E domingo tem o último pós-jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Eu planejo, obviamente, fazer conteúdos relacionados ao Palmeiras durante a pausa, porque para o canal não ficar um mês e meio sem vídeos. Mas, enfim, vamos vendo aí o que vai acontecer nas próximas semanas. E, de novo, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e avante palestra.